Paz do Senhor Jesus, irmão André. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esse bonito acordes musicais, estamos aí entrando no seu lar através aqui da página do Facebook com a nossa live de todas as quarta-feiras. Como nós fazemos todas as quarta-feiras, o nosso estudo bíblico de hoje nós vamos estudar junto com a lição de número 12. Já estamos quase encerrando já o nosso terceiro trimestre do ano de 2024. Estamos na lição 12 e quarta-feira, se Deus assim nos permitir, lição de número 13. E na outra quarta-feira, com a permissão do nosso Deus, vamos estar iniciando a revista do quarto trimestre de 2024. Já estamos caminhando para o final do ano, né? Se Deus assim nos permitir, vamos então encerrar o ano de 2024 já em 2020, em dezembro, com a próxima lição, né? Se Deus assim nos permitir. Então hoje, lição de número 12, traz o título O Banquete de Esther, a denúncia, banquete de Esther, denúncia e livramento. É o que nós vamos estar estudando hoje com a permissão do nosso Deus, né? Obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco. Nosso irmão já está conosco, nosso irmão André, e a nossa irmã missionária Graça, e assim por diante, né? Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa live, obrigado, Jesus, pelos irmãos que estão conosco, Pai. Meu Deus, aqueles que já, Senhor, estão conosco, aqueles que vão estar também durante esse estudo. Ó Deus, eu te peço a tua bênção, peço, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, para junto, meu Deus, estarmos aprendendo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, o nosso estudo de hoje, lição de número 12, que nos traz, então, uma lição muito bonita. A paz do Senhor todos os nossos irmãos. Nosso irmão Romildo Lopes também está conosco. A nossa irmã Kenneth, a paz do Senhor, Deus abençoe a nossa irmã também. Caitlin Oliveira e os demais irmãos que vão estar chegando, né? Nosso texto áureo dessa noite diz aqui: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, inclina. Glória a Deus por isso, né? Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu, né? Então nós precisamos sim reconhecer as autoridades,
A Bíblia manda dar honra a quem tem honra. Então precisamos reconhecer as autoridades, mas precisamos entender também que o que nós não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. E lembrar sempre que há um Deus no céu, ou seja, há um Deus que está acima de tudo, um Deus poderoso, um Deus que nós servimos, amamos e reverenciamos. A Ele toda a honra e toda a glória. A paz do Senhor também, pastor Amauri. Vamos então, nessa noite, estarmos fazendo a leitura em classe. A leitura em classe de hoje está no livro de Esther, capítulo 7, o versículo de 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse-lhe também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? Que pergunta, né? O rei faz uma pergunta que ele já havia feito, uma pergunta que era realmente para que Esther tivesse então toda a liberdade de estar colocando a sua petição. Então ele diz: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me da minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Olha que pedido sábio, né? Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos atribuir, matarem e lançarem a poder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia. Ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem és? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse-lhe Esther: o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Ramã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca
de 50 côvados de altura que Ramã fizeram para Mardoqueu, que falará para o bem do rei, está junto à casa do Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Graças a Deus, amados irmãos, aqui está então a leitura dessa noite, a nossa leitura em classe, onde nós ouvimos então a leitura do livro de Esther, capítulo 7, o versículo do 1 até o versículo 10. Queremos saudar também a nossa irmã Adriana Santos, na paz do Senhor Jesus, e todos os irmãos que estão chegando, seja muito bem-vindo à nossa live. A nossa introdução desta noite, nós vamos encontrar dessa forma que nos diz assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar o cenário de Suzã, em Suzã. Mardoqueu foi honrado, Ramã foi humilhado. As condições agora era outra. Até a mulher e os amigos de Ramã já pronunciavam sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então nós vemos que um homem que planejou tanto mal a Mardoqueu, um homem que planejou tanto mal para o povo judeu que estava ali no reino da Pérsia. Tudo que ele planejou veio, infelizmente, contra ele. Nós vimos que a própria palavra de Deus, ela nos orienta que quando nós desejamos o mal aos outros, este mal, ele pode recair sobre nós. Tudo que nós plantamos, nós estamos plantando para nós mesmo estarmos colhendo. Então, o que eu e o que você estamos plantando no decorrer dos nossos dias, dos nossos anos, dos nossos meses? Será que nós estamos plantando algo bom ou mal? O que nós estamos plantando é o fruto que nós vamos ter a nossa colheita, né? O que Ramã plantou, ele colheu. Então, começando aqui o nosso estudo, no nosso primeiro ponto do nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o banquete e vamos também falar sobre a denúncia. No primeiro ponto encontramos a estabilidade de Ramã. Nos diz que o dia foi terrível para Ramã. Cedo ele saiu de casa determinado a conseguir do rei uma ordem de enforcamento de Mardoqueu. Ramã planejou. Logo cedo, passou a noite inteira pensando. Planejou tudo durante a noite. Mas quando foi logo cedo, ele saiu da sua casa. Ele foi ao pátio, foi até o palácio do rei, porque ele queria conseguir, ele queria uma autorização do rei para naquele mesmo dia já enforcar um homem que ele tinha como seu inimigo, um homem que ele odiava, mas ele não sabia o que Deus estava fazendo na vida daquele homem. Precisamos tomar muito cuidado. Nós
Às vezes queremos o mal da pessoa, mas nós não sabemos o amor que Deus tem por aquela pessoa. Pastor, mas eu odeio aquela pessoa. Você pode odiar, mas de repente você não entende, você não conhece o amor que Deus tem por aquela pessoa. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu faço, você faz. O nosso Deus não faz, né? Então, enquanto Ramã estava tendo Mardoqueu como seu inimigo, enquanto ele estava odiando Mardoqueu, o amor de Deus estava na vida de Mardoqueu. E nós encontramos então que ele já sai cedo da sua casa, ele se dirige para ir até o rei, para pedir autorização, já com aquela determinação de naquele dia enforcar Mardoqueu. Então, para isso, ele já tinha preparado uma forca, já tinha feito uma forca, construído uma forca, preparado uma forca para enforcar Mardoqueu. Então, durante o dia, ele serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeus pelas ruas de Suzã. Nós vimos na lição passada que o plano de Ramã deu tudo errado. Enquanto ele estava querendo planejar a morte de Mardoqueu, Deus estava agindo. Deus estava agindo no coração do rei. Deus fez o rei perder o sono. Eu quero dizer para você, Deus, ele pode fazer qualquer homem, qualquer ser humano perder o sono pela tua causa. Perder o sono por causa de você. E quando Deus trabalha, o milagre acontece, mesmo que a gente às vezes não é merecedor. Mesmo nós não sendo merecedor, o milagre de Deus, ele age em nosso favor. Mardoqueu foi dormir, não sabia o que estava acontecendo, tinha duas pessoas planejando o seu futuro. O primeiro que estava planejando o futuro de Mardoqueu era Ramã, querendo matar, enforcado Mardoqueu no outro dia. Mas o rei, a Bíblia diz que Deus fez o rei perder o sono e ele planejou trazer uma recompensa para Mardoqueu. Agindo Deus, quem impedirá? E nós vemos então que naquele dia deu tudo errado para Ramã, mas deu tudo certo para Zaqueu, para Mardoqueu. Por isso que vale a pena você servir a Deus, você ser fiel a Deus, vale a pena você realmente fazer as coisas boas sobre a face da terra. Mesmo que você ache que aquilo que você está fazendo, ninguém está vendo. O nosso Deus está contemplando e ele age em seu favor, em nosso favor. Então nós vemos que naquele dia, Ramã, além dele ter planejado de ir pedir naquele dia a autorização do rei para matar Mardoqueu, ele foi frustrado com esse pedido dele, com esse plano dele. Depois ele vai fazer aquilo que ele não gostaria, que nós vimos na lição passada. Ele serviu de guia para puxar o cavalo onde estava montado Mardoqueu, sendo honrado diante de todos por causa do amor de Deus que estava sobre a sua vida. Então nós vemos que ele serviu de guia para o cavalo que transportou aquele desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Depois, olha mais uma coisa que dá errado para Ramã. Em casa, enquanto ele ouvia uma sentença
totalmente desfavorável, enquanto os servos do rei chegaram para levar ele para apressadamente ali para um banquete preparado por Ester. Aí você pode pensar, poxa, mas então não foi mal? Porque o rei manda o seu servo buscar Ramã para um banquete, mas imagina você, a situação que estava Ramã, depois de tanta humilhação, agora ele ainda vê a própria família, a própria esposa, os próprios amigos, exatamente mostrando para ele que tudo estava desfavorável para ele. Aí chegam os servos de um rei para buscar Mardoqueu para levar para um banquete. Imagina você, naquele momento que está dando tudo errado na tua vida, qual o prazer de você tem de ir numa festa, num banquete? Então, olha a situação que estava Ramã. Agora nós vemos que ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desfavorável para ele. Foi muito triste. O banquete do vinho, que é o ponto 2 que nós vamos ler agora, diz assim: o banquete para o qual Ester convidou o rei Assuero e também Mardoqueu, aliás, também Ramã, era chamado do banquete do vinho. No contexto, é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos, de toda a história, o uso de vinho era comum nas festas do banquete, nas festas e banquete. O Antigo Testamento, ele é enfático quanto aos seus terríveis males, ou seja, o Antigo Testamento ele afirma de uma maneira afirmativa o mal que causava o vinho na vida das pessoas. É o que nós vamos entender olhando, então, para a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 20, eu prometo que nós não vamos demorar hoje, vamos ser mais breve do que os outros dias, mas vamos aqui buscar uma referência bíblica no livro de Provérbios, capítulo 20, e no versículo de número 1, que diz assim: o vinho é escarnecedor, é a bebida forte e alvoroçadora, e de todo aquele que nele errar, não é sábio. E o que nós encontramos então, que no Antigo Testamento havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia do Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, aqueles povo que era narizeu. Então, nazireu. Então, o nazireado é o que diz aqui daquele povo que era nazireu. E o que nós vemos aqui quando fala que essa distinção do santo, do profano, ou seja, uma diferença do santo e a diferença do profano, ou seja, daquele que se santifica e daquele que não tem temor a Deus,
daquele que se afasta do nosso Deus. Então, isso então nos mostra a diferença. E além disso, o texto do veterotestamentário, ele ainda ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se obstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus, ou seja, era pessoas que realmente se afastava das bebidas fortes, do vinho, e dava preferência em servir a Deus, não se embriagar do vinho, mas ser cheio do Espírito Santo, como nos diz a palavra do nosso Deus, né? No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas é encher do Espírito Santo, ou seja, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada sempre mostra o que é o poder da pessoa que se embriaga com o vinho, né? Então, a Bíblia manda não se embriagar com o vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. Então nós devemos, olhando para a palavra de Deus, principalmente no livro de Efésios, capítulo 18, nós devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo aquilo que não convém aos santos. Então isso é um ensinamento bíblico, é uma palavra de Deus para a nossa vida, uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós vemos então que no ponto de número 3, nós vamos ver qual é a tua petição. Nós já falamos sobre o banquete do vinho, nós já falamos também sobre a estabilidade de Ramã, e agora nós vamos falar qual é a tua petição. É o que o rei Assuero perguntou para a rainha Esther. Assuero estava mesmo determinado a saber que inquietava a rainha, a fim de atentar o fato de Esther comparecer à sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí a sua prontidão novamente de inquirir-lhe. Ou seja, para o rei não foi nada normal quando Esther comparece ao seu trono, à sua presença, sem lhe ser chamada. E o rei sabia que algo estava acontecendo de errado. E Esther convida o rei para um banquete com Ramã. Depois, no outro dia, ela novamente pede que o rei e Ramã volte para o segundo banquete. E aquilo deixou o rei completamente já imaginando com toda certeza que Esther estava precisando lhe fazer um pedido. E nós vamos ver então, por isso que ele faz, qual é a tua petição. E nós vemos que, como nós estamos observando aqui nesse estudo, que daí a sua prontidão novamente de inquirir qual é a tua petição, rainha Esther. É nova oportunidade para a rainha declarar, fazer o pedido ao rei. O rei estava dando outra oportunidade, pedindo então que ela fizesse a sua petição. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei,
do algoz dos judeus e teria que ser firme. E em sua declaração, então quer dizer que a rainha, ela tinha que ser firme na sua declaração, no seu pedido. E o que nós vemos então, ela estava diante do rei. Primeiro ponto, diante do rei e do algoz dos judeus. E teria de ser firme em sua petição, ou seja, ela tinha na sua mão toda a oportunidade. Ela estava diante do rei e tinha toda a situação que estava enfrentando, aquilo que poderia acontecer com todo o povo judeu. E agora, quando ela então se vê daquela situação, com o seu coração acelerado e sabendo da sua responsabilidade, Esther então se revelou ser uma mulher forte, decidida, denunciando o mal Ramã. A mulher virtuosa, ela sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a sua postura. É a maneira que estava ali na frente do rei, uma mulher totalmente virtuosa, entendida, sábia, que ela estava decidida, ela estava forte e ela tinha realmente uma firmeza muito grande para ela abrir a sua boca com muita sabedoria, com muito entendimento, sem ela perder a sua postura, a sua compostura. E nós então vamos ver agora no tópico de número 2, como foi depois da declaração de Esther, depois da denúncia de Esther, a fúria do rei contra a injustiça. O primeiro ponto que nós vamos ver do segundo tópico é a revelação do plano. Então Esther, ela detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era que a preservação de sua vida, a preservação da vida do seu povo, do povo judeu, ela estava determinada fazendo este pedido ao rei, que ela queria preservar a sua vida, preservar também a vida de todos os judeus ali do reino da Pérsia. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nós, para nos destruir e para nos matarem e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei esse absurdo plano que visa o extermínio de toda a raça, nada comparável a uma venda como escravo ou como servo, que naquele tempo existia essas possibilidades de pessoas ser vendida como escravo, como servo, existia. Mas Esther estava mostrando ao rei que não era nem isso que estava acontecendo, era o extermínio. Era realmente para matar todo o povo judeu que estava ali no reino da Pérsia. E ela declara esse abuso de poder, esse plano que visava o extermínio de toda a raça. Nada comparado, então, como fosse vender como escravo, como fosse estar colocando alguém como escravo, mas era uma matança.
Esther disse que isso não incomodaria ela se o povo fosse vendido como escravo, como servo. O que estava incomodando era o plano de Ramã de matar todos os judeus do reino da Pérsia. E o rei então faz uma pergunta a Esther: quem fez isso? O rei pergunta. Então a pergunta do rei Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não estivesse o conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Ou seja, até ali o rei já sabia. O rei tinha dado. Mas o rei não sabia o que havia acontecido. Quem era esse povo que ia morrer e por que eles iam morrer? Agora ele escuta o pedido de Esther, a declaração do que estava acontecendo, que traz a ele uma fúria. E ele pergunta quem fez isso. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba um detalhe, tudo o que acontece no seu palácio ou na sua jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos com seus olhos. Ou seja, pode acontecer, sim, pessoas às vezes não conseguem enxergar tudo, não conseguem ver tudo. Às vezes os pais não conseguem enxergar tudo dos filhos. Às vezes os governantes não conseguem enxergar tudo o que está passando, nem às vezes no próprio palácio. Então, tudo isso estava acontecendo de uma forma que o rei não tinha tomado conhecimento de todo esse fato. E o que nós vamos ver agora, que, portanto, Assuero estivesse surpreso com aquela denúncia trazida pela rainha. Ou então, surpreso deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da própria rainha. Por isso que quando a rainha foi escolhida, o Mardoqueu, que era o tio da rainha, ele pediu para ela não contar que ela era judia, que ela pertencia ao povo judeu. E nós vemos aqui, de qualquer forma, era um resultado do excesso do poder concedido por Ramã. Ou seja, era um resultado, era um erro do próprio rei de ter concedido um poder a Ramã, que estava extrapolando, estava fazendo algo como abuso de poder. Hoje acontece isso? Acontece muito. Acontece isso com os políticos, acontece isso com pessoas na liderança. Pastor, mas que liderança é essa de todas as áreas? Até na igreja. É possível, sim. Até na igreja tem pessoas que usam o poder dado de uma forma errada. Isso é chamado de abuso de poder. Então, nós encontramos dessa forma o que tinha acontecido com Ramã. Ele recebeu poder de uma certa maneira que ele começou a abusar do poder. Às vezes Deus dá poder de sabedoria, de entendimento a nós, e às vezes nós usamos de forma errada, de maneira errada. Isso significa abuso de poder. Nós usar de uma forma extrapolando os limites, ultrapassando os nossos limites. Então isso não é agradável nem a Deus e nem a nós mesmos, né? Ramã foi longe demais nas famílias ou em qualquer grupo social
A reverência legítima deve ser respeitada, ou seja, ninguém pode ir longe demais, nem na casa, na família, na igreja, na liderança, seja onde ela for. Não podemos ultrapassar os limites, não podemos ir longe demais, não. Temos que usar com muita sabedoria aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Para nós não ter o abuso de poder, ultrapassar nossos limites, fazer aquilo que é desagradável, né? Cada um deve entender o seu próprio limite, não abusar de direitos ou medir força no estilo, ou ele ou ela, ou eu ou você. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo. Em um efeito bumerangue, como aconteceu com Ramã. Quando Deus dá um poder para você ou para mim, nós não podemos usar de maneira extrapolada, né? Não podemos extrapolar. Temos que saber o limite. É muito fácil nós entendermos isso, né? O meu direito, eu tenho ele até o momento que começa o direito do outro. Ou seja, quando começa o direito do outro, termina o meu. Então isso é o limite. Esse é o limite. Nós temos a nossa casa, nós temos o muro que determina qual que é o nosso terreno. Do outro lado do muro, já não é mais nosso, é do vizinho. Então, qual que é o nosso limite? Até o nosso muro. Porque do muro para lá, já não é mais nosso. Ali já começa o direito do vizinho, ali já é dele. Então, qual é o meu direito? O meu direito é realmente não ultrapassarmos o direito do outro. Então, nós vemos que precisamos entender que tudo nessa vida existe um limite. Tudo tem um limite. E quando Deus dá um poder para nós, não é para nós ultrapassarmos, fazermos abuso de poder, usar, extrapolar daquilo que está na nossa mão. Muitos ainda não entendeu quando ele foi colocado numa liderança, seja na igreja, seja na fábrica, seja no trabalho, na escola, aonde quer que seja. Cada um precisa respeitar o direito do outro para poder usufruir do seu próprio direito. Voltando então aqui para o nosso estudo, cada um deve entender do seu próprio limite e não abusar dos direitos, ou medir força, o estilo, ou ele ou ela. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo. Se nós cometermos dessa forma, nós estamos trazendo o mal para nós mesmos. Depois ficamos chorando aí, dizendo que estamos passando luta. Talvez não entendemos, fazemos coisa errada, depois achamos que estamos passando luta. Ponto 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Imagina, o rei tinha dado um poder tremendo para Ramã. Mas quando ele vê Ramã ultrapassando os limites, o próprio rei arrependeu de ter dado um poder tão grande para Ramã e saber que ele agora estava afligindo o povo judeu, o povo da própria rainha do seu reino. Então o rei fica indignado. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Ramã. Ela disse: o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã.
Ou seja, em outras palavras, a rainha Esther, ela olhou para o rei quando ele disse assim, quando o rei faz aquela pergunta a ela, dizendo, quem fez isso? A rainha responde ao rei, o homem opressor, o inimigo, é o mau Ramã. E agora, analisa, Deus nos capacita no momento certo. Erguer a voz a favor dos que não podem se defender. Muitas das vezes, quantas pessoas que não têm voz para se defender e você usa a autoridade, a sabedoria, o poder que Deus colocou nas tuas mãos para dar voz à pessoa que não tem voz. Para poder falar por aquele que não pode falar. Fazer por aquele que não pode fazer. É a maneira que Deus está usando você. Então a rainha estava sendo usada pelo próprio Deus ali para defender aqueles povo que não tinha como se defender. Deus, então, ele nos capacita para isso. Esther não agiu de forma temerária, precipitada. Ela não teve medo do que ela estava fazendo. Não agiu de forma temerária, não temeu. Ela não agiu de forma precipitada, ela agiu no momento certo. Tudo há o momento certo. Deus põe todas as coisas nos seus devidos lugares. Muitas das vezes nós erramos porque nós queremos fazer as coisas no momento que ainda não é para ser feito. Se nós fazer com sabedoria, pedindo a Deus entendimento, sabedoria, nós vamos fazer tudo no momento certo e Deus vai estar no negócio, Deus vai estar agindo, como Deus estava com Esther, trabalhou no coração de Esther. Esther estava em jejum, estava em oração, estava buscando a Deus e tudo ocorreu de uma forma maravilhosa, porque Deus estava na direção. Ela manteve a confiança em Deus, soube agir na hora certa, no lugar certo, da maneira certa. Isso que nós precisamos entender. A rainha, ela manteve em primeiro lugar a confiança em Deus, quando ela começou a orar e jejuar. Quando ela pediu para Mardoqueu colocar todos os judeus em oração e jejum. Quando ela também colocou as mulheres que assistiam no seu palácio, estar também em oração, estar também em jejum. E aí o que ela fez? Ela agiu no momento certo, no lugar certo, de maneira certa. E o rei Assuero ficou tão furioso que ele se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Ramã já estava apavorado. A reação que teve foi de se lançar sobre o assento de Esther e começar a rogar a ela, pedir que ela tivesse misericórdia dele. Mas lembra, até naquele momento ele não teve misericórdia de Mardoqueu. Ele estava preparando tudo para enforcar Mardoqueu. Até naquele momento ele não teve misericórdia do povo judeu. Estava preparando o extermínio, a morte de todos os judeus lá do reino da Pérsia. Então o que nós encontramos? Que a situação, quando revolta agora, tem uma viravolta. Tudo começa a dar o contrário do plano dele, do que ele planejava, e a situação começa a vir para o lado dele. Aí ele se lança sobre o assento de Esther e começa a pedir misericórdia. Olha o que acontece. Quando o rei vê aquela situação, o rei fica furioso, se levanta, sai do banquete, vai para o jardim ali do palácio. E quando quando Ramã
nota a situação que ele, o tamanho da encrenca que ele já tinha entrado. Agora ele se lança ao assento de Esther e começa a pedir misericórdia. Olha o que acontece agora. O rei, ele tinha ido para o jardim do palácio e quando ele volta, a essa altura Ramã já estava apavorado. A reação que ele teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando misericórdia. A situação ficou ainda pior ainda. Por quê? Quando o rei volta do jardim, ele viu Ramã prostrado sobre o divã da rainha, o assento da rainha, e fez uma péssima interpretação ainda de Ramã. Ele ainda teve uma péssima interpretação quando ele vê Ramã prostrado ali sobre o assento da rainha. E o que agora acontece? Ramã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. É agora, nesse momento, que o rei tem essa interpretação. Ramã, além de planejar a morte de Mardoqueu, além de planejar a morte da rainha e de todo o povo judeu, agora o que ele está fazendo ainda? Essa foi a visão que o rei teve quando ele vê a cena. Ele fala agora, ele quer desonrar a rainha diante do meu próprio, diante de mim próprio, ou seja, diante do próprio rei. Então ele tem agora esse momento, essa visão de Ramã. E o que agora faz? No ponto do tópico número 3, último tópico, nós vemos agora o grande livramento, A história agora da forca chegou ao palácio. A reação física verbal do rei Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Ramã agora já estava decretada. Imagina você, quando os próprios servos do rei, eles vê a reação do rei, ele vê a situação de Ramã, eles entendem o quê? Que agora já estava decretada a própria morte de Ramã. E o que eles fazem agora? Depois que o rei redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, os seus servos cobriram o rosto de Ramã. E a história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio, ou seja, a história que Ramã havia preparado uma forca já tinha chegado ao palácio. Aquelas pessoas que estavam ali com o rei, o servo do rei, todos já tinham conhecimento daquela forca. E o que eles fizeram? Um dos seus eunucos, chamado Arbona, ele sabia até o tamanho daquela forca, que media 50 cóvados de altura, ou seja, cerca de 22 metros. Ramã fez uma forca tão alta para enforcar Mardoqueu, porque ele queria realmente fazer um espetáculo da morte de Mardoqueu naquela forca. Ele queria que de longe todo mundo visse Mardoqueu, o judeu, morrendo naquela forca. E agora, isso foi levado ao conhecimento do rei, dizendo que o motivo daquela forca ter sido preparada, que poderia ser realmente isso, um espetáculo público, que todo mundo pudesse ver a morte de Mardoqueu. Ramã queria promover um espetáculo público. E o que acontece? Os ventos mudaram.
as coisas inverteram. O vento mudou de lado. Até aquele dia, a execução de Mardoqueu, todos os servos de Assuero até naquele dia, com exceção de Mardoqueu, todos os servos do rei Assuero se prostrava perante Ramã, menos Mardoqueu. Mas talvez ele não fosse querido assim na corte. Ou seja, Ramã, ele tinha recebido o poder do rei. Então, todos os servos do rei, todo mundo tinha que se prostrar, se inclinar perante Ramã. E Mardoqueu só fazia isso diante de Deus. Ele só se encurvava, só se inclinava diante de Deus. Então ele nunca se encurvou para Ramã. E o que nós encontramos aqui? Mas talvez ele não fosse querido, ou seja, todo se curvava, se prostrava diante dele, não é porque ele era uma pessoa querida, é porque eles haviam recebido uma ordem. Mas Mardoqueu não. Mardoqueu recebeu a ordem também, mas não se inclinou, não se curvou, porque ele só fazia isso diante do Deus verdadeiro. E muitas das vezes nós também temos que prestar muita atenção. Às vezes nós damos muita honra, além do limite, para pessoas que não devem receber essas honras. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós idolatramos homem, idolatramos político, idolatramos pessoas, e temos que tomar muito cuidado quanto a isso, de não ultrapassarmos os nossos limites. Então, ele se curvava, se prostrava diante de Ramã, não porque Ramã era uma pessoa querida, porque eles estavam obedecendo por causa de medo que eles tinham que cumprir esta ordem. Então bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando Assuero da forca que estava preparada por Ramã para Mardoqueu. Então, um dos servos do rei ali, um dos oficiais, chegou no rei e disse: "Senhor rei, Mardoqueu havia de ser morto hoje, porque Ramã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu hoje. Ele preparou a forca, ele estava só aguardando uma oportunidade para enforcar Mardoqueu. Por que agora ele não seja enforcado na sua própria forca?" E o rei então aceitou a sugestão. Olha o que diz aqui. Então bastou a oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, a execução de Ramã, informando ao rei aquela forca que estava preparada por Ramã para matar Mardoqueu, enforcar Mardoqueu. Em um ambiente de poder, às vezes, impera um certo de sistema de conveniência, ou seja, muda-se de lado com muita facilidade. Ou seja, entre as pessoas, existem pessoas que podem mudar de lado facilmente. Às vezes por algumas razões de interesses próprios. Pessoa muda de lado. É muito comum nós ver pessoa mudar de lado. E essa pessoa que tanto às vezes se inclinava, se prostrava diante de Mardoqueu, agora quando ele encontra a oportunidade de saber que agora pode mudar de lado, ele já mudou. Pediu ao rei, sugeriu ao rei
que enforcasse Mardoqueu na sua própria forca que ele havia construído. E agora o que nós vemos? Talvez esse Arbama, ele até tenha feito parte desses servos que se denunciou o próprio Mardoqueu a Ramã quando ele não se inclinava diante de Ramã. Talvez ele até fazia parte, mas ele mudou de lado e mudou muito fácil. Porque quando recebeu uma ordem que todos precisavam se prostrar diante de Mardoqueu, talvez esse mesmo Arbama aqui, talvez, não podemos afirmar isso, esse Arbona, o nome dele é Arbona, talvez ele fez parte daquele grupo que foi lá fazer a denúncia para Ramã que Mardoqueu não estava se prostrando perante ele. Agora ele faz essa mesma sugestão ao rei que enforcasse Mardoqueu na sua própria forca, que ele havia preparado para enforcar Mardoqueu. Ele não apenas informou o rei que havia uma forca preparada para Ramã, por Ramã para matar Mardoqueu, mas foi sútil ao dizer: aquele que falará ao bem do rei. A insinuação implícita, e o rei então acatou, ou seja, ele levou sugestão. Ele não só apenas informou o rei da forca, mas ele levou uma sugestão. E o rei acatou a sugestão e mandou imediatamente enforcar Mardoqueu. Mas na próxima lição nós vamos terminar isso de uma forma maravilhosa que a palavra de Deus nos mostra, né? E na conclusão de hoje, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva, ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer de recolher o ímpio. O que Deus tem prazer é que a pessoa que é ímpio, ela toma o conhecimento da palavra de Deus, ela se converta a Deus e depois então Deus vai recolher essa vida, esta alma. Mas Deus não tem prazer quando morre uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que nega a palavra de Deus, uma pessoa que não serve a Deus. E o espírito rebelde é contumaz do homem que a leva à perdição. O espírito rebelde, né, que leva o homem sem Deus a estar recebendo a sua própria condenação. Ramã deu lugar ao ódio, planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Então, Ramã, ele poderia ter sido uma pessoa diferentemente, de tanto poder que ele recebeu, ele usou de forma errada. Talvez eu, você, talvez nós estamos fazendo alguma coisa usando um poder, uma sabedoria, uma inteligência, às vezes de forma errada também. Então precisamos analisar, precisamos então estar realmente refletindo isso para ver se isso também não está acontecendo na nossa vida. Ramã foi enforcado na sua própria forca, que ele mesmo preparou. Que o Senhor nos guarde o nosso coração de toda maldade, ou seja, que Deus nos livra, né, de nós termos maldade contra o próximo, contra as outras pessoas. Que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia de nós, que nós também não praticamos esta mesma coisa, né? Que nós não usamos também aquilo que Deus nos deu a nós para fazermos coisas erradas, né? Amém?
Que Deus nos abençoe. E na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós vamos então estar terminando esse estudo dessa revista do terceiro trimestre de 2024. Se Deus permitir, vamos estar entrando, então, passando essa quarta na outra, na próxima revista, que já é do quarto trimestre. Então, se Deus assim nos permitir, quarta-feira agora estaremos estudando a lição de número 13, que tem pelo título Esther, a portadora das boas novas. Então, convido toda a sua família para participar conosco na próxima quarta-feira da lição de número 13. Convida mais pessoas, divulga a nossa live e curte essa live, compartilha, porque você fazendo isso, você vai poder fazer que todos os amigos da sua página também possam receber essa notificação dessa live também nos seus perfis, né? E daqui a pouquinho essa live estará lá no YouTube, nosso canal Arnaldo Gasparetto. Vamos estar então pedindo para você também se inscrever no nosso canal, acionar aquele sininho, porque você fazendo isso, quando nós postarmos a nossa live lá, você vai receber já a notificação do próprio YouTube da live que estará então ali disponível pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe todos vocês, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por todos os nossos irmãos, por todos, meu Deus, que estão conosco nessa live, aqueles que vão estar vendo também durante os dias, durante os meses, os anos, Senhor, porque essa live estará sempre lá no YouTube. Pai, abençoa todos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa live, mais esse estudo, por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, até a próxima quarta-feira, às 19 horas.